gostaria de ler com vocês um trecho da palavra de Deus, muito, assim, muito conhecido de todos, uma palavra que nós precisamos, assim, totalmente aceitar e entender. Romanos 1,16. Só isso que eu quero ler com vocês. Não me envergonhe do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. O irmão, chamado para um grande ministério, apóstolo Paulo, ele tem um privilégio assumido no coração dele, que é defender a fé através do Evangelho. Então, estamos aqui aceitando o propósito de não nos envergonhar do Evangelho, como com o chamado. E eu estava analisando por que Paulo falou isso? Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Aí eu comecei a pensar o seguinte: por que algumas pessoas têm famílias que têm vergonha um do outro? Tem filhos que têm vergonha do pai, tem pais que têm vergonha do filho. Esses tempos eu conversei com alguém que diz que um discípulo tinha vergonha do seu pastor, do seu líder, que tinha dificuldade de levar o pessoal para a igreja. Diz que tinha dificuldade porque o pastor dele lá não apresentava uma boa mensagem. Tem umas coisas que eu escuto que fico assim, meio que sem entender. Aí eu começo a analisar essa palavra. Será que todos são filhos de Deus, a ponto dos que diz que acredita no Senhor e tem um chamado determinado a ponto de não se envergonhar do Evangelho? O que leva a pessoa a pensar, a dizer, eu não me envergonho do Evangelho? O que levou o apóstolo Paulo a aceitar no seu coração pregar, escrever, pregador, evangelista? Um evangelista igual Paulo, que tinha no seu coração, na veia, a palavra profética, o dom determinante para que haja salvação na terra. O que levou ele dizer no seu coração, escrever, que não se envergonhava do Evangelho? Porque para ele o Evangelho era poder de Deus para a salvação. Porque muitos de nós, aceitamos o Evangelho como poder de Deus, mas não para a salvação. Eu comecei a analisar isso. Tem alguns de nós que temos o Evangelho, mas não para a salvação. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, ponto. Por que ele disse isso? Porque hoje muitos de nós temos o Evangelho não como poder para a salvação, mas nós temos o Evangelho como poder para a provisão. O pastor Damião pregava aqui e disse que passou 2 anos da vida dele na amargosa, na crise, no sofrimento financeiro. Mas aí, pelo Evangelho, ele entendeu que não era simplesmente porque o mundo estava em crise, não era porque não tinha dinheiro na praça rodando, não, era porque Deus queria tratar dele. E ele falou da minha esposa, porque você sabe que tem mulher que quando não tem dinheiro, ela até separa do marido. Mulher aí que não tem Jesus como o Senhor, que quando o trem está meio estreito, que o dinheiro não está circulando direito nos armários, na conta, no cartão, que ela não pode visitar o shopping toda semana, o marido fica para trás. Mas graças a Deus ele disse para tratar a minha vida e a minha esposa. E aí os dois estão aí orando, buscando. E a esposa dele é profetisa. Cadê a outra? A Edna. Profetiza Edna, levanta a mão aí. Cadê Edna? Amanhã, só para mim não sair do alinhamento que Deus me falou aqui agora, eu preciso que vocês 3 arrumem um horário para orar amanhã aqui, pelo menos 1 hora, as 3 juntos. Não sai do que Deus está me falando aqui agora. Eu preciso que vocês façam isso. Não tem nem choro, nem vela. Por favor, não saia do alinhamento. Você tem que ser as 3 juntos. Isso aqui é profético, Deus está falando. É para não sair do raciocínio da revelação de Deus. Mas por que Paulo não deixou as pessoas pensar o contrário? Ele deixou claro que o Evangelho para ele era poder. E muitos
muitos decidiram, às vezes, até desistir do chamado e do evangelho, porque o evangelho para eles não era poder para a salvação, e sim para a provisão, para um projeto, para resolver um problema. Tem pessoas que desistem do evangelho porque está orando por um parente que está enfermo e o parente morre, e ele fica indignado e revoltado contra Deus. Então esse evangelho para ele não é o evangelho da salvação, é o evangelho de resultados. Então eu gostaria que vocês entendessem que nem todos são totalmente filhos de Deus, com essa fé que Paulo nos mostra, que ele não acredita que o evangelho é para a salvação de todos aqueles que crêem, para a salvação. Nem todos são filhos ao ponto de entender e aceitar isso. Muitos veem a igreja ou aceitam o evangelho não pelo propósito da salvação, porque ainda tem algumas guerras que eles não aceitaram, não decidiram vencer. Aí, por que eu entendo isso? Seria, se eu fosse fazer uma pergunta aqui, todos são os filhos de Deus? Quem são os filhos de Deus? Está tendo uma doutrina arcaica por aí, dizendo que todos são filhos de Deus, mas a minha Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala isso. Existe uma crença popular que fala que todos são filhos de Deus, e segundo essa crença, Deus é Pai amoroso e Pai de todos. Pai de todos. Mas a Bíblia diz completamente o oposto. A Bíblia diz que precisa aceitar o propósito, precisa entender o plano perfeito. Gente, presta atenção, seria muito fácil. Se fosse assim, não precisaria de pessoas esclarecedoras da palavra. Deus não levantaria ninguém para esclarecer a palavra, já que todos já estão salvos. Não precisava ninguém tomar atitude, nada. Ei, eu não posso falar muito porque eu sou suspeito, porque eu bem sei de onde eu vim e quem era eu há alguns anos atrás. Então eu não, como disse, não vão escandalizar, mas eu era pior do que o cocô do cavalo do bandido, muito bem pior. Aí Deus mudou a minha história, mas eu precisei tomar a decisão. Eu disse não para a prostituição, eu disse não para a bebida, eu disse não para o jogo, eu disse não para a vida arcaica, eu disse não para tudo, mas eu disse sim para Jesus. Mas eu dizer não funciona muito. Eu dizer não para essas coisas, isso não é o suficiente. Se eu não me apegar com Jesus e acreditar que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele pode mudar a minha vida, e que Ele tem um chamado para a minha vida, e que se eu vivesse desse chamado, eu estaria sempre totalmente alinhado para com Ele. Ele ia me proteger das tentações que viriam para me derrubar. Elas até vêm, mas o Senhor me sustenta, porque eu passei a confiar. Sabe como a criança que depende do pai? Eu sou essa criança dependendo do pai. Todos os dias eu sou levado a entender que eu preciso mais disso, que eu sou fraco, sou homem, falho, eu preciso do pai. Eu estava falando para o meu sobrinho Igor, que está ali do lado do Dr. César. Sabe por que eu nunca caí de moto, nunca quebrei o pé, nunca quebrei o dedo andando de moto? E gosto de andar de moto? Desde sempre. Porque eu ando de moto com medo. Quando eu chego ali a 140, 150 eu já volto. Esse velocímetro está endemoniado. Aí eu vou, opa, aí eu controlo. Então, aí eu ando o tempo todo com medo de cair. Eu vejo alguns que andam, ele já chama, entre um carro e outro, como é que é o nome do corredor? Já chama de corredor da morte. Mas como é que você sabe que o corredor da morte você entra por ele? Aí eu falo, olha, o medo nem sempre é ruim. O medo ruim é aquele paralisante, aquele que te para. Paulo está dizendo para mim e para você que ele acredita no Evangelho, porque o Evangelho para ele era poder para a salvação, porque ele acreditava assim. Mas pessoas na sua época, porque foi muito difícil falar isso nessa época, sabe por quê? Porque Paulo conviveu com pessoas que queriam matar, destruir a vida dele, e o chamado dele era mais importante do que uma vida secular. Ele termina o seu ministério dizendo assim, olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, mas eu guardei a fé, porque eu acredito no Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Então o chamado de Paulo fez com que ele aceitasse isso. Agora eu pergunto para você, o seu chamado, o que você tem feito para realizar o seu chamado? Qual é o sacrifício da sua vida? Tem pessoas que falam assim, eu estou trabalhando, eu queria fazer o meu sonho era fazer uma faculdade, mas a faculdade é 5 anos, uma faculdade de direito, 5 anos.
Mas o trabalho de 8 às 18 tem que começar às 19 horas na faculdade. Eu não vou dar conta. E depois que eu fizer a faculdade, se eu não fizer direito, ainda vou ter que estudar para passar no OAB. Se não fizer direito, porque se fizer direitinho já passa no 7º, 8º período, você já vai estudando, já finaliza com o númerozinho de série, outra identidade que você vai ter. Se não, mas tem que fazer trabalho, tem que estudar até mais tarde, tem que fazer uma série de coisas, e a preguiça não deixa eu estudar, porque eu fico muito cansado. Aí Jesus, através de Salomão, disse assim: vai ter com a formiga, o preguiçoso. Reconheça as suas obras, você sabe. Aí você quer conquistar, acredita na salvação que é pelo poder de Deus, em parte, mas em parte só acredita na provisão. Tem muitas pessoas que, em vez de amar a Deus porque Ele é Salvador, ama a Deus porque Ele é o quê? Provedor. Aí eu vou orar na igreja para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Eu vou na igreja para me arrumar uma esposa para me casar, ou um marido para me casar. Vê se tem lá, aquela igreja que tem um louvor, tem um pastor, de repente tem alguma pessoa que me interessa. Ei, bobão, perdeu, inocente. Você precisa vir para cá para buscar o presente de Deus, porque se você não fizer isso, você vai sofrer. Nem todos são filhos de Deus. Sem dúvida, todos os seres humanos foram criados por Deus. Sim, todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas sobre esse aspecto, eles possuem uma filiação apenas de criação. Filiação de criação é uma coisa. Então, ao meu chamado, muitas das vezes as pessoas dizem assim: mas fulano estava na igreja, ele cantava, ele pregava, ele disse que era pastor, ele disse que era levita, cantava, cantou. Mas de repente ele tem o propósito de filiação só pela criação. Pelo propósito da criação, você tem o direito de filho de Deus. Mas é diferente. Se você não tiver registrado no mundo espiritual, é a mesma coisa de eu pegar uma criança. O Elinaldo pode casar, de repente ele tem um filho, aí ele morre. Depois do casamento, depois que tem um filho, ele morre. Elinaldo. E aí ele fala, a mulher não dá conta de criar o filho e fala assim, que essas coisas aparecem. Apóstolo, o que eu faço agora? Me dá esse menino, eu vou criar. Mas eu às vezes não resisto. O menino fica, mas no nome do Elinaldo, da futura esposa dele, como é o nome dela? Não sabe, eu também não sei. Então o que acontece? Aí, o que acontece? Eu vou ter um filho, vou criar uma criança, desde o primeiro ano de vida eu vou criar, mas ele não vai ter direito à herança. Quando eu partir para a eternidade, a herança que eu tiver, o filho, só se os meus, os que eu registrei, deixar. Mas o filho do Elinaldo eu criei, ele até me chama de pai, porque ele não conheceu o pai, mas ele não tem um registro, ele tem só o processo da criação, mas a filiação original não vai ter. Então o meu chamado, olha para mim, eu tenho um chamado para com Deus, mas eu aceitei o chamado, determinei e nasci de novo, não simplesmente da vontade do homem, da mulher, da mãe e do pai, mas pela vontade do Espírito. Passei a cumprir a vontade de Deus, deixando o velho homem, deixando as coisas velhas para trás, e não busca a Deus. Não estou aqui, e eu acredito que vocês também não estão aqui simplesmente porque Deus pode abrir uma porta de emprego, porque você pode terminar o ano melhor, você pode conquistar algo na vida, porque você não pode viver como Deus fosse simplesmente o provedor. Viva como o Senhor Jesus Salvador. Aceite Jesus como Salvador e não simplesmente como provedor. O seu chamado vai ter outra guinada. Você vai passar de um processo poderoso para frente. Diga glória. Isso significa que a natureza dos seres humanos não são de filhos espirituais de Deus, porque essa filiação espiritual foi perdida. Como assim, apóstolo? Segundo a Bíblia, em Gênesis 3, a filiação espiritual do projeto original de Deus, da filiação, para que continuasse o chamado segundo a vontade de Deus, ela foi perdida. Perdida como, meu apóstolo? Perdida por causa do pecado. Por conta do pecado, o homem perde a filiação, e aí ele teria que assumir diante de Deus publicamente: eu me conserto, entrego minha vida para o Senhor, quero que Ele seja o único e suficiente Salvador da minha vida, e a partir de agora eu me declaro e aceito, eu vou negar a mim mesmo para cumprir a vontade do Pai. Ele precisa se assumir, senão ele vai ter só a filiação de criação. Já ouviu falar de filho de criação? Ei, seu filho, não, aquele não é meu filho não, eu sou só pai de criação. Brasília tem muito isso. Nós somos uma geração de pecadores, que muitos de nós, quando conhecemos a Jesus, já deixamos filhos.
E aí nós queremos entrelaçar novamente no projeto família. Quando eu casei já tinha 2 filhos. E aí a minha esposa teve que assumir. Aí eu falo assim, ó minha filha. Aí o pessoal fala, mas ela não parece com a sua esposa não. Aí olha, aí tira o óculos e fala assim, ela é mais alta, você é baixinha, ela é mais clara. Como é que é isso? Nós estamos vivendo nessa época. E é assim que funciona. Aí ela fala, não é minha filha não, ela é filha do meu esposo, quando ele estava lá no Egito, fora. E aí é que vai... Mas e agora? Não, mas agora Deus fez uma obra, está tudo certo, a vida continua. Porque quando Deus transforma, Ele não só informa, Ele não, Ele transforma e faz com que tudo mude, tudo fique totalmente no alinhamento dEle. O homem caído é chamado na Escritura de filho da ira de Deus. Ei, olha nos meus olhos quase verdes. O chamado de Deus, o chamado profético de Deus faz com que eu entenda que eu preciso me levantar, eu preciso erguer, eu preciso estar de cabeça erguida, porque eu fui levantado, salvo por Deus. Jesus Cristo foi à cruz para nos salvar. Caso contrário, segundo a Bíblia, eu sou chamado homem, segundo a ira de Deus. Segundo Paulo escreve à igreja de Éfeso 2:3, Éfesos, Tiago 2:3, ok? O que diz? Lê para mim. Ele vai colocar ainda lá. Éfesos 2:3, Tiago. Eu falei, Tiago é só nome, rapaz. Efésios 2:3. Então eu preciso entender. Eu não vou falar aqui porque esse aqui eu gostaria que vocês lessem aí. Ele vai chegar agora que ele vai arrumar esse computador. Olha aí o que diz, por favor. Não, tá tudo. Não, estou na conferência. Nós vamos ficar eu queria que vocês lessem. Olha para cá, todo mundo do computador e lê como se vocês tivessem saído do prezinho. 1, 2, 3 e entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza não só eu como você, mas fora do plano da salvação, eu sou considerado que segundo o seu andar, fazendo a vontade da minha carne, segundo essa palavra aí, se eu andar fazendo a vontade da minha carne, se eu andar fazendo a vontade simplesmente dos meus pensamentos, a Bíblia diz que, por natureza, o Senhor me chama de filho da ira, o filho do pecado. Como é que eu vou cumprir o meu chamado? Como que eu vou cumprir o chamado de Deus se eu ando segundo a minha vontade, não a vontade de Deus? Quem está entendendo o que eu estou falando? Como que eu vou fazer o meu chamado ser da vontade de Deus, se eu estou fazendo a minha vontade? Como que eu vou cumprir o chamado de Deus se eu ando segundo os meus pensamentos? Olhe nos meus olhos, escute, redobra sua atenção para ouvir a palavra e entender. Não basta só ser crente, não basta ser só pregador, não basta subir nesse altar, porque o altar vai estar pronto. Eu preciso ser um sacrifício, e eu fazendo a minha vontade, eu nunca serei um sacrifício de Deus. Eu vou fazer a vontade da carne, eu não vou agradar a Deus. Eu preciso cumprir o propósito de Deus, para que seja real, de fato, o homem caído. Não simplesmente, Deus não tem compromisso com ele, porque ele anda segundo o desejo do seu coração. Mas pode alguém estar no altar e fazer a sua vontade e não a vontade de Deus? Claro que pode. Claro que pode. O profeta Isaías disse assim: esse povo, na primeira ele fala assim: quem deu crédito à minha pregação? Aí depois ele vai falando assim: esse povo está me ouvindo, eles estão falando, estão me louvando, mas só com o quê? Com os e o coração está longe. Então muitas pessoas podem até estar aqui, se tornaram um profissional do altar. Muitos se tornaram, eu quero ir para a igreja, porque eu quero Jesus. Mas você quer Jesus para quê? Qual é o seu propósito de você querer Jesus? É igual, hoje é dia de domingo, hoje é dia da família, nós falamos aqui. É igual alguns que se relacionam e se ajuntam, se casam, mas na hora da dificuldade fala assim: não suporto mais você.
De repente faz igual a mulher de Jó. Jó 19 diz que a mulher de Jó falou para ele: o seu hálito está me matando, você está fedendo. Sua carne está desmanchando. Jó, não presta mais não, é porqueira, não dá mais para ficar casado contigo. Seu hálito não tem como ficar perto de você. Você está leproso, está caindo nos pedaços. Já perdemos a nossa riqueza toda, os cavalos, os gados, os camelos, os jumentos, perdemos tudo, Jó. Jó, não temos mais nada, perdemos 10 filhos, pegamos uma alça de 10 cachorros, nossos 10 filhos estão enterrados. Como é que eu vou continuar dizendo que eu amo esse Deus, Jó? Como é que eu vou continuar com o meu chamado de filho de Deus? Eu não aguento mais isso não. Eu te aconselho a você, como é que você consegue falar para mim que ainda vai conservar a fé, que vai conservar o seu chamado, Jó? Ei, Jó, fala o seguinte: desmancha tudo, acaba com isso, amaldiçoa esse teu Deus e morre, acaba, não tem como mais continuar dessa forma. Se você não tiver consciência de que você é filho de Deus, em espírito e verdade, se for só, como disse Paulo, pela carne, você é chamado filho da ira. Então nesses 8 dias nós vamos aprender que o nosso chamado, nós estamos no meio do chamado, e eu quero desafiar você a dar um giro na sua vida, a mudar o que você pensava de ruim, porque se você anda segundo o pensamento natural, o pensamento humano, sem a vontade de Deus, se você anda segundo o pensamento humano, você é simplesmente filho da ira, segundo a Bíblia. Isso aqui não é coisa de João Rodrigues, não, é a palavra de Deus que fala. Não só você, não só eu, segundo a Bíblia. Ele está falando, como também os demais. Então, há uma necessidade de se entregar, de determinar a sua vida. Isso significa que ele é órfão espiritual. Apóstolo, como é que eu faço? Eu tenho um pai e sou órfão. Eu tenho um pai e sou órfão. Órfão espiritual. Como assim? Não aceitou a paternidade espiritual, não aceitou o governo. O seu chamado, você precisa estar conectado e buscar uma revelação. Se você estiver conectado, aceitando o governo, aceitando o propósito de Deus, aí a Bíblia chega a um ponto de revelar uma verdade que ofende o mundo inteiro, que ofende de repente. Por favor, já te peço perdão antecipado se houver alguma palavra que eu estou falando aqui que está te ofendendo, por você não entender ou não aceitar o plano da salvação na sua vida, por você não ter aceitado o projeto de salvação na sua vida, e está vivendo segundo a sua carnalidade, está vivendo segundo os desejos. Meu amigo, deixa eu falar, talvez você vive segundo os seus próprios pensamentos. A Bíblia deixa claro que aqueles que não são filhos de Deus são, na verdade, filhos de quem? Ai meu Deus, filho do maligno, filho de Satanás. Como que funciona isso? Aposto, que palavra mais maluca é essa, dura? Eu pensei que hoje, no primeiro dia da conferência, seria pulos e glória, sapatear, buscar o poder de Deus aqui. E eu estou acreditando que isso é poder de Deus, porque Paulo diz: eu acredito no Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos que crê. Mas Deus tem um propósito em tudo. Não existe órfãos espirituais. Na parábola, presta bem atenção, quem já leu os evangelhos vai lembrar de Mateus 13:38, que ele fala que na parábola do joio e do trigo, o filho do maligno existe. Não tem como ser, não existe esse negócio de se você diz que tem pai e não obedece, é porque não é filho direito, você não tem pai. E o campo, quem é o campo? O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são o que, gente? Então não existe pai para todos. Existe pai para todos, Bispo Antônio. Existe pai para o obediente e existe pai também para o desobediente. Quem é você? Qual é o seu chamado? Existe pai para todos, para o obediente, que cumpre o chamado, e para o desobediente, que cumpre a vontade da carne. Então nós não podemos viver segundo os nossos sentimentos, nós não podemos viver segundo o desejo do nosso coração, nós não podemos viver segundo os nossos pensamentos. Nós precisamos acreditar no Evangelho, porque o Evangelho é a palavra de Deus para a salvação de todos que creem. Eu preciso ter a certeza de que o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida. Não basta só ser crente,
Não basta só vir à igreja, não basta só dizer que... Porque o Brasil é considerado um país cristão. O Brasil é considerado... mas não é só isso. Se nós fôssemos cristãos do jeito que a Bíblia diz que tem que ser, o nosso país não estava na bancarrota do jeito que está. Uma corrupção tomando de conta, a prostituição tomando de conta. Se nós estivéssemos verdadeiramente assumindo o propósito de filho de Deus, estaríamos amando verdadeiramente o propósito original. Eclesiastes diz que o Senhor nos fez perfeitos e nós criamos nossas próprias invenções, nossas próprias criações. Por isso que estão gerando a ideologia de gênero, pensamento próprio, coisas totalmente do homem. Que isso tem tirado as pessoas da verdade, do propósito original. Isso tem tirado as pessoas do alinhamento original. Deus, Ele quer mudar isso. Deus, Ele quer fazer diferença nas nossas vidas. Eu pergunto para você: você está disposto a viver o seu chamado? Ou você vai querer continuar vivendo segundo a sua carne ou os seus pensamentos? Quando é que você vai mudar? Quando que você vai entender que precisa mudar? O chamado, ele é espiritual. Apóstolo, como é que eu faço? Durante uma das viagens missionárias ou evangelística de Paulo, o apóstolo, ele não hesitou, em nome do poder de Deus que estava sobre a vida dele, em nome da paz que ele tinha dentro dele, porque ele aprendeu com os apóstolos, primeiro com Jesus. O próprio Deus visitou ele. E depois ele aprendeu com a igreja, com Ananias, com Barnabé, que andou as primeiras missões com ele, e com os apóstolos, a doutrina da paz. Olha para mim. Ele ia de casa em casa, de cidade em cidade, e ele chegava na cidade, na casa, e falava: paz seja convosco. E a Bíblia diz que aqueles que aceitavam a paz, estava de boa, maravilhoso, a paz funcionava. Se ninguém aceitasse, nem Paulo, nem a paz que ele profetizava, a Bíblia diz que Paulo tinha que fazer o quê? Sapatear, bater a poeira e continuar a vida, porque ele acreditava no Evangelho para a salvação. Quem não acreditava, a paz voltava para ele e ele continuava a missão. Os pregadores, os evangelistas, os irmãos da igreja hoje, eles saem na rua evangelizando, e aí as pessoas falam para ele assim: que esse Deus, pastor é ladrão, para quem tem negócio de igreja? Mas as pessoas estão tão despreparadas que eles não têm nenhuma resposta para falar. Tem alguns que ficam indignados: eu não vou mais falar de Deus para aquela pessoa não, aquele é ignorante demais, aquele é um animal, eu não vou mais nem na casa dele. Isso é que me impressiona. A sua preparação é de água com açúcar. Se você estiver aí, pelo contrário, eu estava falando para os meus discípulos na reunião logo cedo, bispo, que Estevão, maltratado, morreu injustamente diante dos homens. Para Deus tudo é justo, tudo é fiel, Deus tem um propósito para tudo, mas apedrejaram Estevão. O diácono Estevão foi apedrejado, morreu de uma maneira mais cruel que um homem pode morrer, em praça pública. Ele sofreu, mas a Bíblia diz que os seus últimos atos, o que ele pôde contemplar de glória, quando ele está no final da vida, respirando os últimos respiros, o cérebro dele estava ainda consciente. A Bíblia diz que ele abre os olhos, levando pedra, o sangue descendo, e ele consegue ver a conexão, Estevão e o céu. A Bíblia diz que ele fala assim: eu vejo o céu aberto, e eu contemplo. Aí ele olha para os malfeitores que estavam apedrejando e falou assim: Senhor, eu vejo os céus abertos e eu te peço. Essas são minhas últimas palavras do meu chamado. Eu sei que eu estou morrendo, mas perdoa esse povo que está me matando, porque eles não sabem o que faz. Gente, que coisa fenomenal. Estevão tinha entendido a outra face. Quando alguém bate numa face, você vê a outra. Os apostólicos de hoje, que diz que tem um chamado de paz, um chamado profético, um chamado de homem, de mulher de Deus, quando alguém pisa no pé dele, no ônibus, à tarde, alguém cochila lá e faz assim, aí pisa no pé, no ônibus, segurando lá: você está maluco, infeliz, quebrou minha unha. A falta de humildade, de santidade é terrível. Teve alguns que sorriu porque alguém já pisou no seu pé. Ei, quando alguém joga pedra nele, o que ele faz? Como que você se comporta quando é maltratado? Você já entendeu
que o Evangelho é poder de Deus? Você já entendeu? Como é que está o seu chamado? Como é que está o seu propósito? Você é filho de Deus? Quem são os filhos de Deus então, apóstolo? A Bíblia diz que os filhos de Deus são todos aqueles que nasceram de novo, foram justificados e adotados por Deus, a sua família, por intermédio de Cristo. Se você analisar o Evangelho de João, ele começa falando no capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou no homem, mas no versículo 12 ele diz que ele, o Pai, veio para os seus não receberam. Nós precisamos aceitar o chamado de ser filho de Deus. O chamado, não tem como os calvinistas e os arminianos que brigam muito sobre uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu falo para você o seguinte: aonde que está a adoção no mundo espiritual? Filho, agora é filho, olha só que maravilha, ali tem gente daquele computador. Evangelho de João 1,12. Ele veio para os seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Não basta só ser crente, isso não é vontade do homem e da mulher. Todos a quantos receberam, ele disse que ele entregou Deus e o poder de ser feito filho de Deus. E o próximo, o 13, filha, ele deixa claro isso, e isso não é coisa de homem. Às vezes nós estamos na igreja pensando que é doutrina de homem, é o João, é porque eles querem inculcar na minha cabeça isso, aquilo, outro. Não. Os quais, filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Lembrou da carne agora? Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, o varão. Mas de quem? Então eu preciso cumprir o meu chamado segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da carne e nem os pensamentos humanos, mas segundo a vontade de Deus. O meu chamado, para que seja apostólico ou não, e para que eu cumpra a vontade de Deus, eu preciso aceitar em meu coração que eu sou filho de Deus. Mas para isso vai vir os desejos da carne, vai vir os desejos, vai vir a situação em que eu possa verdadeiramente, eu possa desistir. Eu preciso desistir. Como que eu vou desistir? Se eu não cumprir a vontade do Espírito, eu vou fazer a vontade da carne. Os meus olha para mim, gente. Por isso que a Bíblia diz que o homem peca por pensamentos, palavras e obras, atitudes. Então, mesmo com a máscara, fala para o seu irmão assim: cuidado com os seus pensamentos, viu? O que você está pensando agora? Como que são os pensamentos? Como que estão os seus pensamentos agora? No que você está pensando? Eu preciso que vocês assumam no seu coração. Isso significa que ninguém nasce hoje como filho de Deus. Você tem que tomar atitude. Filho de crente não é crente. Filho de pastor, não. Só se converter. Tem que converter, tem que obedecer, tem que aceitar o chamado, tem que cumprir o propósito. Filho de crente é crentinho. Não é só isso não, tem que decidir. Deus, por isso que a Bíblia, em todas as passagens, ele fala assim, ele usa a preposição. O pastor Damião falou em Isaías 1,19, se, preposição, se quiser me ouvir, aí vocês vão comer o melhor da terra, o bem da terra. Jesus fala, ei, se vir após mim, ponto. Se você não for, é problema seu. Lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, ele fala: eu estou propondo diante de você a bênção e a maldição. Eu gostaria que você escolhesse a bênção, diz o Senhor, para que você viva. Então nós temos aqui o direito. Como vivemos todos os homens? Nós que nascemos, todos nascemos no pecado. Nós todos somos inimigos de Deus, servos, filhos de Satanás. Foi assim que a Bíblia diz. Como que vamos entrar no chamado de paz? Bispo, eu contei uma historinha hoje aqui, por isso que eu falei, porque eu vinha de branco e eu queria que quem pudesse vir de branco, mas como o senhor está de branco, não se preocupe não, que não é proibição, mas segura. Eu contei a história do branco e do preto, da situação, por que as pessoas gostam tanto disso. Quando você vê, a liturgia mostra que quando as pessoas observam o preto, eles pensam no capeta, como se o diabo tivesse a roupa preta. E quando eles pensam no anjo, eles pensam em quê? No branco, né? Como se o anjo tivesse vestindo ou tivesse que ser de branco. Aí eu comecei a pensar. Outrora, as pessoas não gostavam do preto.
porque achava que era muito quente, o calor e parará. Estou falando na minha linguagem, do meu país. E aí, as pessoas também não gostavam do branco. Por quê? Sujava muito. Veste uma vez a roupa, porque tem gente que veste a roupa a semana inteira, como fala meu sogro, trabalha a semana inteira com a mesma camisa e não nem soa. Tudo bem. Mas eu falo para vocês. Aí eles começaram a pensar, não, o preto é melhor, o preto é básico, o preto esconde o volume de algumas coisas. Aí daqui a pouco as pessoas começaram a gostar do preto e foram esquecendo do branco. Como assim? Se você for para a Bíblia, a Bíblia diz que os filhos das trevas são o quê? Mais prudentes do que os filhos da luz. Nós mesmos sabendo, mesmo gostando de algo, nós não fazemos, porque nós queremos praticidade. Nós usamos um nome para o preto chamado um pretinho básico. Nós falamos isso. E o branco suja. As pessoas estão assim. E o seu chamado, como é que está? Como é que você está falando de roupa? Como? Você tem uma definição do que você gosta? Esse dia eu perguntei para a Alma, qual é a cor que você gosta? Aí a pessoa ficou, eu gosto de xadrez. Por que gosta de xadrez? Porque não sabe o que quer. Não sabe o que quer. Alguém pergunta a situação para Jesus, com qual autoridade ele prega essa palavra? E ficaram atônitos. Jesus, onisciente, sabia a sagacidade dos fariseus. Primeiro, vocês me falam com que autoridade João pregou o evangelho. Aí colocou eles numa situação difícil. O chamado de Deus para nós, muitas das vezes nos coloca numa situação difícil. Mas uma das coisas que chega ao ponto de ficar difícil é porque nós temos medo de encarar a realidade. Jesus falou assim, se você me falar com qual poder que João pregava, eu falo a vocês com qual autoridade. Aí, o que aconteceu? Eles não obedeceram a João. Nós falar que João, não sabemos. Aí Jesus falou, então tem uma resposta para vocês. Sabe, as pessoas começam a querer colocar você numa situação. Você aceitou a palavra de Deus, as pessoas começam a questionar você, policiar você. Você não é crente? Você não está na igreja? Por que você está se comportando assim? Eu aprendi uma coisa com um homem chamado Abraão, meu pai. Ele falava, você não quer ser cobrado? Você não pode dever ninguém. Porque a Bíblia diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Então o seu chamado você vai ser cobrado, você só precisa estar preparado. Se prepare na oração, no jejum, na palavra. Tenha totalmente o seu corpo como um holocausto vivo e acredite no evangelho como poder de Deus, que o Senhor vai te dar o direito como filho de Deus, não da vontade do homem, não da vontade da mulher, mas da vontade de Deus. Por favor, passa o projeto para cada um, Elisângelo, passa um balão para cada pessoa, resolve isso para mim. Eu vou te dar um balão branco agora e vou te falar algo aqui sobre a história que eu vou falar para vocês, o que vai acontecer. Quando você aceitar o propósito, entender o propósito, vocês precisam assumir no seu coração, eu vou viver uma vida na presença do Deus vivo. Aí eu comecei a analisar aqui outra coisa que eu anotei aqui, a palavra da adoção, a bênção ou o resultado já justificado do homem que é nascido de Deus. Como que ele pode? Significa que eu, você, que dizemos que somos nascidos de Deus, não somos filhos de Deus por natureza mais, por conta do pecado, mas já por aceitação de adoção. Ele nos fez filho, ele fez com que nós entendêssemos, aceitássemos, determinássemos isso. Olha para mim, gente, a consciência é sua, a decisão é sua, o chamado é seu. Porque tem pessoas que pensam que o chamado, olha para mim, é só para pastorear. Aqui, ser um profeta, ser um pastor, ser um evangelista. Olha para mim, o chamado é para você ser um marido. O seu primeiro ministério começa na sua casa. Quem concorda comigo, diga amém. O seu primeiro ministério começa com a sua família. O seu primeiro ministério começa com a sua família. Você, mulher, o chamado
de ser mãe. Esse é um ministério terrível de poderoso, muito grande esse ministério. O chamado para ser pai. O chamado para ser patrão, para ser empreendedor. Por que muitas pessoas veem o outro prosperar do lado dele e ele não prospera? Sabe por quê? Porque ele tem medo. Ele até sabe como fazer, mas ele tem medo de enfrentar o chamado para ser um empreendedor. Ele tem medo de enfrentar o chamado. Olha para mim, gente. Sabe por que muitas pessoas hoje não conseguem andar, ser feliz, viver a felicidade? Porque felicidade depende, até para ser feliz tem que ser exercitado. Se você não exercitar a felicidade, você vai ficar uma pessoa tristona. Você vai ficar uma pessoa sem sorrir. Deixa eu ver se tem alguém feliz aqui. Dá um sorriso. Mas está de máscara, não dá para ver muita coisa, alguns aí, né? Mas a maioria das pessoas não estão conseguindo sorrir. Mas por quê? Não, porque ele ficou desempregado. E agora tem 30 dias que ele não sorri. Ué, a sua felicidade era um trabalho? A sua felicidade tem que ser Jesus. Mas por que fulano está assim? Porque, olha só, é porque Deus levou o marido dela. Mas porque o marido morreu, você não sorri mais? De quem é o marido? Quem levou? Foi Deus. Por que ele não sorri mais? Porque acabou o casamento. Não, para, gente. A sua alegria não pode estar no casamento. A sua alegria não pode estar, não. A sua alegria está em servir a Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida. A sua alegria está em amar a Deus sobre todas as coisas. A sua alegria está em viver os padrões espirituais. Essa é a sua alegria. Na verdade, Ele nos adota pela sua soberana vontade, por intermédio, segundo a Bíblia, da união, da fé, da minha decisão. É Ele que faz isso. Efésios 2 mostra para nós. 2:8. Eu preciso que você aceite isso. Olha para mim, entenda isso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de nós, de vós, é dom de Deus. Eu quero ter um chamado de paz, de vitória, de crescimento no meu casamento. Como é que é a sua casa? A sua casa parece o céu ou parece o inferno? Como é que funciona na sua casa? Alegria, amanhã esse dia todo mundo festejando. Glória a Deus, hoje é domingo, hoje é dia da macarronada. Mamãe, macarrão, mamãe, macarrão. Como é que você amanhece o dia? O dia da macarronada. Hoje nós vamos comer comida italiana. É isso? Como é que você vai viver? Não, amanhã é segunda-feira, eu estou já chateado, eu estou opresso, porque segunda-feira eu tenho que resolver os negócios, tenho que ir no banco, e eu não gosto do banco. Você é um ser humano que não gosta de banco? Como é que pode? Não existe isso. Então nós precisamos mudar isso. Vamos alegrar mais. Vamos nos alegrar mais. Vamos viver o propósito de Deus. A verdade é que Deus, Ele quer que nós verdadeiramente aceitemos. O apóstolo João fica, quando eu escuto ele falando, o apóstolo, maravilhado diante da verdade, do projeto que ele declara. Vejo, 1 João 3:1, ele disse assim, vejam como é grande o amor de Deus, o Pai nos concede. Deus, olha só, que foi chamado Filho de Deus, os que de fato somos. Já colocou aí? 1 João 3:1. Eu preciso que você entenda que quem te chamou foi o próprio Deus. Quem te chamou foi o próprio Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não vai ser assim sempre. O seu chamado, a sua vida. Quem não conhece a Deus não vai conhecer você também. Quem não conhece a Deus não vai aceitar você também. Por isso que você não tem que ficar com raivinha almática, com o seu coraçãozinho. Não, fica firme no propósito. Nos meus primeiros passos da fé, quando eu cheguei lá no meu pai, nas minhas irmãs, que eu falei assim, olha, agora acabou a cachaça, acabou a prostituição, Jesus mudou a minha história, agora eu sou um novo homem. Quieta, moça.
Se eu não dou 30 dias para você, eu já conheço essa história aí. Você negou nossa religião. Você, se minha mãe estivesse aqui, ela ia excomungar você. Eu falei, pare com isso. Eu sou um homem de Deus agora. Eu passei 6 anos orando pela minha família e não ganhava ninguém. Mas orando, fazendo propósito, fazendo voto. A última que eu batizei foi a minha irmã, que estava a mãe da Laís, que eu batizei agora no passado. 25 anos depois, mas eu não desisti. E eu não desisto, não, mas não desisto mesmo. Firme, firme, firme. Sabe por quê? Porque isso não é coisa minha. Foi o Senhor que disse. Esse é o chamado que Ele colocou na minha vida. Qual é o seu chamado?